Vamos analisar essas comparações. Na pergunta no Simple Past, Did you go to New York? Você foi a Nova York? O auxiliar did é responsável por conjugar o verbo go na pergunta. Have you ever gone to New York? Present Perfect. Você já foi a Nova York? O verbo já vem conjugado na própria pergunta. Did she go to New York? O auxiliar did é responsável por conjugar o verbo go. Has she ever gone to New York? Ela já foi a Nova York? No Present Perfect, o verbo já vem conjugado na pergunta. Vamos analisar o modo afirmativo. Yes, I went to New York. Simple Past. Sim, eu fui a Nova York. O verbo já está conjugado. Yes, I have already gone to New York. Sim, eu já fui a Nova York. O verbo também está conjugado, mas no modo particípio. Yes, she went to New York. Sim, ela foi a Nova York. Yes, she has already gone to New York. Sim, ela já foi a Nova York. Agora vamos analisar o modo negativo. No, I didn't go to New York. No Simple Past, didn't é responsável por conjugar o verbo go. No, I've never gone to New York. Present Perfect. O verbo já está conjugado no particípio. No, she didn't go to New York. Não, ela não foi a Nova York. Didn't está conjugando o verbo go no modo negativo. No, she has never gone to New York. Não, ela nunca foi a Nova York. O verbo já está conjugado no particípio. Agora vamos observar como ficam perguntas e respostas. Have you ever eaten Japanese food? Você já comeu comida japonesa? Lembrando, esse tempo verbal é para relatar uma experiência. Yes, I have already eaten Japanese food. Sim, eu já comi comida japonesa. No, I have never eaten Japanese food. Não, eu nunca comi comida japonesa. Ou seja, é um passado que ainda pode ser alterado, ou uma experiência que você ainda pode viver. Has she ever ridden a motorcycle? Ela já andou de motocicleta? Ou ela já andou de moto? Yes, she has already ridden a motorcycle. Sim, ela já andou de motocicleta. No, she has never ridden a motorcycle. Ou ela já passou por essa experiência, ou ela nunca passou por essa experiência. Em inglês,
As ações concluídas em muitos contextos são referidas usando a forma simples do verbo passado. Por exemplo, Simple Past. I worked a lot yesterday. Eu trabalhei muito ontem. Past Verb, verbo no passado. Past Adverb, advérbio de passado. He rode his bike on the road yesterday afternoon. Ele andou de bicicleta na estrada ontem à tarde. Past Verb, Past Adverb. They stayed home playing games last weekend. Eles ficaram em casa jogando jogos no fim de semana passado. Past Verb, Past Adverb. Já no presente perfeito, a ação não está necessariamente completa, e o mesmo se aplica a certos usos do presente básico perfeito, quando o verbo expressa um estado ou uma ação habitual. Observe. Present Perfect. I've worked a lot this week. Eu tenho trabalhado muito essa semana. Participle Verb, verbo no particípio. He has ridden his bike every afternoon. Ele tem andado de bicicleta toda a tarde. Participle Verb. They stayed home because of the weather. Eles têm ficado em casa devido ao clima. Participle Verb. É importante lembrar que esse tempo verbal é utilizado para falar sobre ações que começaram no passado e continuam até o presente, e provavelmente continuarão no futuro. As ações ainda estão acontecendo, não terminaram. Quando estudamos o Present Perfect, nos deparamos com o uso dos advérbios since and for. Usamos o for para indicar um período de tempo, uma ação com tempo indeterminado e em transformação. Usamos o since para indicar o início da ação, uma data pertencente ao passado, que serve como ponto de partida para o que continua ocorrendo no presente. Simple Past. I started studying here 10 years ago. Eu comecei a estudar aqui 10 anos atrás. Present Perfect. I have studied here for 10 years. Eu tenho estudado aqui há 10 anos. I started studying here 10 years ago. Eu comecei a estudar aqui 10 anos atrás. I have studied here since 2010. Eu tenho estudado aqui desde 2010. Na tradução literal, I am able to, eu sou capaz de, ou eu estou apto a. Tem essas duas traduções, basicamente. Formas negativas. E as formas interrogativas. Agora nós vamos fazer uma comparação entre a diferença de se utilizar o can e utilizar as formas do be able to. Por exemplo, I can swim fast. O can, ele é um verbo modal, então ele é responsável por transformar o verbo, ou seja, eu posso nadar rápido. Ao se utilizar I'm able to swim fast, a única diferença é eu sou capaz de nadar rápido ou estou apto a nadar rápido. Em outras palavras, é apenas um modo diferente de expressar uma capacidade, uma habilidade que você tem. You can pay for the rent. Você pode pagar o aluguel. You are able to pay for the rent. Então estamos trabalhando com sentenças no presente. Você consegue pagar o aluguel. Você é capaz de pagar o aluguel. Você está apto a pagar o aluguel.
Na nossa versão brasileira, simplesmente, você consegue pagar o aluguel. She can go hiking and skydiving. Então ela consegue escalar e saltar de paraquedas. She is able to go hiking and skydiving. Como nós temos que utilizar a preposição to, então não há necessidade também de alterar o verbo principal de cada sentença. O foco então fica nas combinações que o be able to necessita de acordo com cada sujeito. George can't speak Italian very well. Então, George não consegue falar italiano muito bem. E no modo negativo, George is unable to speak Italian very well. George não é capaz de falar italiano muito bem. Ou George não está apto a falar italiano muito bem. Should, para expressar algo que é provável. Our plane should land at 4 p.m. Nosso avião deve pousar às 4 em ponto. The doctor should call her soon. O médico deve chamá-la em breve. Should para pedir ou dar conselhos. I shouldn't drink before driving. Eu não devo beber antes de dirigir. Should I take my umbrella? Devo levar meu guarda-chuva? Should para demonstrar obrigação, dar recomendações ou mesmo uma opinião. Everybody should turn the cell phones off during the test. Todos devem desligar os celulares durante a prova. You shouldn't smoke anymore. Você não deveria mais fumar.